Pega a sua Bíblia, abra no livro de Josué capítulo 2. O tema da nossa mensagem hoje é uma nova história. Quantos creem em uma nova história da parte de Deus na sua vida? Uma nova história. Deus tem uma nova história para mim e para você. Josué capítulo 2. A gente está providenciando aí mais cadeiras. Encontraram? Podemos ler? Josué, filho de Num, enviou de Sitim 2 espias secretamente, dizendo-lhes: andai e recolhei a terra, e reconhecei a terra e a Jericó. E os homens foram, e entraram na casa de uma mulher prostituta, que se chamava Raabe, e dormiram ali. E então foi dada notícia ao rei de Jericó, e lhe disseram: eis que uns homens, os filhos de Israel, vieram aqui esta noite para espiar a terra. E o rei de Jericó mandou que dissessem a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os tinha escondido, e disse: é verdade que os homens vieram para mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao fechar a porta, sendo já escuro, esses homens se foram, e não sei para onde foram. Ide já após eles, pois os alcançareis. Todavia ela os tinha feito subir ao eirado, e os tinha escondido entre os caules de linho que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens se foram após eles pelo caminho do Jordão até os vaus, e a porta foi fechada depois que eles saíram. Mas antes que eles se deitassem, ela subiu até eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, porque o pavor de vós tem caído sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos por causa de vós. Porque ouvimos que o Senhor fez secar as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E o que tem feito aos 2 reis dos amorreus, que estavam do lado de lá do Jordão, a Sion e a Og, os quais destruístes. E ouvindo isto, deprimiu-se o nosso coração, e não ficou mais espírito de ânimo em ninguém por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vos rogo, pois agora, jurai-me pelo Senhor, que assim como tenho usado de misericórdia convosco, assim fareis vós com a casa de meu pai, do qual me dareis um sinal seguro, e que salvareis a vida de meu pai e de minha mãe e de meus irmãos e irmãs, e a tudo o que é deles, e que livrareis a nossa vida da morte. E eles então lhe responderam: daremos a nossa vida por vós até a morte, se não denunciarem este assunto, nosso assunto. E quando o Senhor nos tiver dado esta terra, nós usaremos contigo de misericórdia e verdade. Então elas os fez descer por uma corda pela janela, porque a sua casa estava sobre o muro, e ela vivia sobre o muro. E lhe disse: ide para o monte, para que os que vos procuram não vos encontrem, e estejam escondidos lá 3 dias,
até que os que vos perseguem tenham voltado, e depois seguireis pelo vosso caminho. Diga amém. Abençoado seja a leitura em cada coração. Sente-se, por favor. Quantos creem em uma nova história? Eu entendo que Deus é um Deus de novas histórias. E eu creio também que Ele quer escrever junto com você uma nova história para a sua vida. Diga glória a Deus. É interessante a história de Raabe. E no livro dos heróis da fé, né, que é Hebreus capítulo 11, ela é uma das poucas mulheres citadas naquele livro. E que certamente faz dela ainda mais uma pessoa que se deve atentar para a sua vida. Raabe, como nós aqui lemos, ela era uma mulher prostituta. Ela tinha uma vida à margem da sociedade, uma vida certamente de muitos preconceitos, uma vida de, sei lá, abusos, certamente, uma vida que podemos acreditar sem muita perspectiva pelo que ela fazia, porque ela vivia. Então Raabe, ela é um perfil, uma personagem que, sinceramente, só Deus poderia mudar a história e escrever uma nova história na vida de Raabe. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Às vezes a nossa vida, não estou aqui dizendo e comparando, mas nós temos sim situações em nossa vida que, se nós pudéssemos, né, pegar como se um papel, amassar e jogar fora, e nunca mais passar ou vivenciar determinadas coisas que nos sobreveio no nosso passado. Nós viemos agora do encontro, e eu acho até bem conveniente eu estar falando sobre isso, porque o encontro ele ministra muito isso, né, nas pessoas, e a gente vê maioria jovem, e eu converso às vezes com os jovens, e como a gente vê que isso aqui seria tão válido na vida, e se torna, porque nós cremos num Deus de milagre, um Deus que muda, um Deus que transforma, e um Deus que é capaz de nos entregar, se a gente assim crê, uma folha em branco para você escrever uma nova história. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Ainda que algumas pessoas não acreditem, e eu quero aqui nessa noite, exatamente, considerar aqui algumas coisas, para que essa nova história, ela possa ser uma verdade, não no futuro tão longe, mas no futuro próximo. Vamos profetizar para 2022, 2021 já está praticamente indo embora, mas Deus ainda vai fazer coisas para mim e para você em 2021, diga amém. Mas eu quero profetizar para 2022, e que 2022 não seja só o ano em si, mas que ele seja o início, em nome de Jesus, de uma nova história plena na minha vida, na sua vida. Quem crê e recebe, diga eu recebo, e aplauda ao Senhor. Existia uma mulher na Bíblia que poderia muito bem também ela ser citada no livro de Hebreus, mas por causa de um detalhe, se fala dela, mas não nesse livro de heróis, que foi a mulher de Ló. Quantas pessoas, irmãos, muitas vezes estão assim, né, nessas condições, com um passado terrível, representado pelo que acontecia em Sodoma e Gomorra, porém parece que ainda estão presos àquele passado, diferentemente de Raabe.
Raabe, irmão, é interessante, ela captou uma grande oportunidade, ela ouvia falar dos milagres de Deus. Quantos aqui têm ouvido falar dos milagres de Deus? É interessante. Ela, a mulher, agora eu vou falar a mulher do Ló, ela também ouviu falar, talvez muito mais do que Raabe, porque ela tinha um homem de Deus do lado dela, um homem que andou com Abraão, o pai da fé. Mas interessante, diferentemente da Raabe, ela teve a oportunidade de deixar tudo para trás e escrever uma nova história, mas parece que emocionalmente ela estava presa ao passado dela. Quantos querem escrever uma nova história? Pois você precisa ser curado por Deus, para nunca mais esse teu passado te atrapalhar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Irmão, se você quer ganhar, muitas vezes eu tenho dito aqui, tem que perder. Tem coisas que de alguma forma nos reportam para o nosso passado, é interessante. E olhe, porque vem uma coisa bem prática. Quantos aqui gostam de música? Música, de forma geral, música. Eu acredito que todo brasileiro gosta. Tem uns que gostam de vários estilos, outros são mais específicos. O fato é que a gente é muito musical, sim ou não? E a música, ela influencia a gente. Com certeza. Né? E eu estou falando uma coisa prática para você entender, porque eu vou até falar de mim, porque eu gosto de música, gosto. Eu gosto. E eu sou uma pessoa que o pessoal chama eclético, né? Eu gosto de vários ritmos, enfim, eu gosto que tenha letra, uma letra inteligente. Mas eu gosto de vários ritmos. Não tenho um preconceito com nenhum ritmo, não. Até porque eu entendo que o diabo não tem nada. Todos os ritmos pertencem a Deus, diga amém. Ele é metido e ele quer colocar o dedo dele em tudo, mas ele não tem nada. Né? Então, a musicalidade e a música, num certo sentido, ela muitas vezes tem prendido. Quantas pessoas são presas? Às vezes até reconhece os milagres de Deus, tem visto Deus fazer milagres, sabe, transformações, mudanças, querem usufruir também, só que emocionalmente estão presas, às vezes através de músicas. Até agora recentemente, morreu uma jovem, né, que era a rainha da sofrência. Eu, sim, lamento, óbvio, mas sinceramente, esse tipo de música é que muitas vezes deixa quantas pessoas presas. Eu até digo e brinco num certo sentido, que as pessoas às vezes estão bem, mas quando escuta determinada música, emocionalmente ela está presa a alguém, no passado dela por causa daquela música, e vem tudo à tona, aí vem uma tristeza, vem uma vontade de olhar para trás, e muitos ficam como a mulher de Ló, ficam para trás. Raabe, eu vejo essa mulher, por isso que ela está nos Heróis da Fé, em Hebreus 11, porque, irmãos, ela percebe, ela reconhece, e é interessante, um detalhe, literal, mas que a gente pode levar para o campo, né, não literal, tipo, ela estava onde? Diga, em cima do muro. Em cima do muro, literalmente. A casa dela era em cima do muro da cidade. Né? E muitos de nós queremos o milagre, a bênção, viver nova história com Deus, mas muitas vezes continuamos em cima do muro. Você pode até perder o seu muro, mas melhor é perder o muro e se posicionar e estar com o Senhor. Diga glória a Deus. O muro representa a pseudo-segurança, que aquela pessoa confia em determinada coisa. Ela vendia o corpo dela, era o meio de vida dela. Mas ela, irmão, preferiu apostar em uma nova história. Ela creu, não tinha nenhum algo para comprovar que aconteceu o que ela acreditava. Mas aconteceu, Israel veio, se apoderou de Jericó, segundo o que lemos, destruiu toda Jericó. Mas a casa dela, a família dela, foi poupada. E ela ainda entrou na genealogia do Messias. Aplauda ao Senhor.
Então é fascinante, irmão. E o interessante é que a aliança que ela fez com os espias, né? O passaporte para a nova história dela era um pano vermelho. Quando eu falo em pano vermelho, o que é que você lembra, meu irmão? Eu lembro da marca de Jesus, o sangue dele está sobre nós e ele nos garante uma nova história. Na verdade, só ele pode garantir uma nova história para qualquer pessoa. Mas as pessoas muitas vezes têm medo de perder. Tem pessoas às vezes que têm até vergonha de dizer que vão para a igreja cultuar Deus. Mas se você realmente quer permitir que Deus, eu não vou nem dizer Deus, mas Ele vai te dar essa folha em branco para você escrever uma nova história na sua vida, como daqui a pouco nós vamos ouvir alguns testemunhos. É fato que é algo muito recente e a gente tem que sim ficar de olho, porque é muito fácil dizer aqui, agora eu sou uma nova criatura, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos conhecer a árvore pelos frutos. Então, é uma coisa, vai ser muito recente, eles foram para o encontro, mas irmão, eu falo de prática e eu tenho visto Deus mudar a história de pessoas tremendamente, todos os dias praticamente. Quantos entendem, diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Eu quero até propor para vocês fazer um ato profético aqui no final desse culto. Eu vou dar uma folha em branco para você. Só que essa folha em branco, você não vai escrever nada não. Mas você vai só trazer a memória. Vai ser só simbólico. Exatamente representando tudo aquilo que de alguma forma te escraviza. Como escravizava, aquilo que escravizava Raabe, aquilo que escravizava e acabou sendo a razão da morte, da perda, do óbito daquela mulher do Ló. E nós vamos todo mundo amassar aqui. Quantos tomam posse? Só que eu não vou fazer só isso com você não. Depois eu vou lhe dar uma folha, tá em branco de um lado, tá, né, com as pautas, mas você vai escrever a sua nova história. Quantos topam? Entendeu? Hoje tem muita coisa para fazer, irmão. Daqui a pouco os homens chegam aí, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então eu quero aqui considerar uns pontos aqui importantes que eu observo nessa passagem. Primeira coisa que eu observo, diga comigo, acolher os enviados de Deus. Tem uma passagem que diz: credes no Senhor e estarás seguros. Ouvi ou credes em seus profetas e prosperareis. Entenda que a palavra aqui é que você vai ter êxito, que você vai progredir na vida. Amém? Porque não você vai associar a sucesso financeiro só, e não é isso que o texto está falando. Quantos estão entendendo, diga amém. O texto está dizendo que se você ouvir os profetas, você vai progredir na vida. Que eu entendo, que eu acho que é o alvo de todos nós. Diga glória a Deus. Então Raabe, ela deu ouvido àqueles profetas, àqueles espias. Ela conversou com eles. E mais do que ouvido, ela deu guarita, ela sabe, recebeu eles, ela acolheu eles. A gente não é acostumado a ouvir conselhos. Geralmente as pessoas nem gostam de conselho, porque a gente não tem o hábito de ouvir conselhos. Quantos estão entendendo? Não temos esse hábito. Você sabia que um dos segredos do judeu
para serem o que eles são, as pessoas mais bem-sucedidas da face da terra, de uma forma, um percentual é judia, são judeus. Mas eles têm todo assim uns formulários, uns protocolos que eles seguem, irmão. Obviamente orientados pelo Pentateuco, pela lei. E um deles é exatamente, eles são especialistas em ouvir. Eles gostam, inclusive, não só de ouvir, eles até gostam de ser repreendidos. Vai repreender um cearense para ver. Tentar corrigir com a repreensão. É perigoso, é ter uma confusão, irmão. Então, é importante, irmão, se a gente quer, deseja realmente ter uma nova história, nós vamos ter que nos tornar excepcionais ouvintes. Quantos estão entendendo? Aprender a ouvir pessoas, ouvir, obviamente, Deus. Sempre quando eu oro, às vezes eu falo com Deus, eu digo: Senhor, adestra os meus ouvidos para mim ouvir a tua voz, porque muitas vezes Deus fala com a gente está igual aquele povo, né, que estava no deserto, e Moisés subiu ao monte para ouvir a orientação divina de Deus, e o povo ficou lá no pé do monte, e a Bíblia diz que o povo lá embaixo não ouvia a voz de Deus, ele ouvia barulhos como se fossem trovões, e lá em cima, Moisés que estava lá, ouvia claramente o que Deus falava. E muitas vezes nós estamos assim, nós não conseguimos ouvir. Deus está falando contigo, mas você está com os ouvidos agravados, sei lá, está com algum problema, falta de sensibilidade, eu não sei, e não ouve. É um barulho, mas eu não consigo entender. Nós precisamos acolher, amém? Homens que Deus, quando eu falo homens, homens e mulheres, pessoas de Deus, para que a gente possa ouvir, para que assim nós possamos, de fato, na multidão dos conselhos, estabelecer uma definição, uma decisão. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. É interessante que percebam um detalhe aqui que eu quero ressaltar. A partir do momento que Raabe, ela recebeu os homens, acolheu eles, no outro dia o rei, houve uma fofoca, o rei ficou sabendo e mandou homens lá. É interessante, quando você começa a acolher homens de Deus, que eu falo no sentido da palavra, daquilo que está dizendo, o ensinamento, o rei desse mundo, geralmente vai mandar alguém para tentar impedir que você mude a sua história, que você possa absorver aquilo que pertence ao reino de Deus. Quantos estão entendendo? É interessante, irmão. Mas seja como a Raabe, faça a coisa certa. Diga glória a Deus. Outra coisa que eu quero considerar, diga comigo, ter a palavra de Deus como verdade absoluta. Nada está acima da verdade. Nada. Nada pode contra a verdade. Nada. E Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então a verdade que é a palavra, ela é absoluta, ou pelo menos deva ser para aquele que deseja que Deus escreva uma nova história para a sua vida. Quantos estão entendendo? A palavra constantemente ela está em xeque. Outro dia foi agredida dizendo que a palavra está ultrapassada, porque querem adequar a palavra de Deus àquilo que eles acreditam, àquilo que eles pensam, né? A palavra ela tem que não estar atualizada, porque ela dá parâmetros, dá
um direcionamento de princípios, que é contrário a uma minoria que não concorda, que tem a condição de não concordar, mas só que pelo menos para mim, eu não sei para você, a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. Nada pode contra a verdade, a não ser a verdade. E aquilo que o Senhor nos deixou, é o que eu procuro pautar a minha vida. Respeito, opinião, filosofia, mas se é contrário àquilo que Ele me ensinou, eu tiro de lado essas coisas. Quantos estão entendendo? Eu jamais imagino a palavra ter que se adequar a crenças que as pessoas criaram, a filosofia de vida, a qualquer outra coisa. Eu não admito. A palavra é uma verdade absoluta para mim. Pecado é pecado. Qualquer forma de pecado leva à morte. Morte espiritual, e se não houver uma conversão, um arrependimento, morte eterna, quando morrer fisicamente. Porque muitas vezes querem mudar isso, como se houvesse algum tipo de perseguição, e não há. A gente é que tem que mudar. Quantos querem viver uma nova história da parte de Deus? Você e eu, se eu desejo, se você quer, tem que haver mudança. E a mudança, ela parte de um princípio que não é humano, que não é uma ação humana. Se você observar o texto em João capítulo 3, quando Jesus traz a maior revelação que Ele trouxe para a humanidade, está em João capítulo 3. Ele foi visitado por um príncipe em Israel, à noite, aonde ele estava numa casa. E aquele homem, quando entra, ele saúda Jesus, ele faz e pratica ali uma lei chamada lei do reconhecimento, uma lei espiritual. Ele diz, mestre. Ele era mestre em Israel, um príncipe em Israel. Só que ele reconhece Jesus como mestre. Lei do reconhecimento. Eu bem sei que tu procedes de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se não for por Deus. Aí o que Jesus falou, irmão, quebrou a teologia daquele fariseu, daquele príncipe, né, em Israel. E Jesus disse, em verdade eu te digo, se tu não nascer de novo, tu não verás o reino de Deus. Ele não entendeu. O que eu quero que você entenda é que essa questão que eu estou aqui querendo passar para você, ela depende desse novo nascimento. Porque só uma natureza nova vai poder viver o novo de Deus. Quantos estão entendendo? Então nós, se queremos mesmo, temos que de fato nos arrepender do nosso pecado e reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, como o nosso mestre, para que assim a gente possa desfrutar de uma nova história, aquilo que Ele vai colocar no meu coração, no teu coração, Ele vai realizar. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. E aí você terá certamente com essa nova natureza a palavra de Deus como uma verdade absoluta na sua vida. Ela vai pautar a tua trajetória. Você não vai ser mais levado por emoções. As emoções existem. Nós somos seres humanos, mas nós não vamos ser mais guiados e nem dominados por emoções. É como Paulo declara na palavra no livro de Coríntios: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tudo posso, mas eu não deixo nada me dominar. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? E aí, guiado por Ele, você vai escrever essa nova história. Diga glória a Deus.
Raabe, ela entendeu isso. Havia leis, haviam decretos em Jericó. Havia inclusive a sua própria vida, como havia as suas práticas, aquilo que ela acreditava, a forma que ela entendia, que era como ela ia, sei lá, prosperar, que era vendendo o corpo. Só que quando ela começou a ouvir falar do que Deus estava fazendo, ela recebe os espias, conversa com eles certamente, ela disse: agora é isso aqui, amém? Eu vou considerar tudo que eu estou ouvindo aqui, e realmente esse Deus é o verdadeiro Deus, e a nossa cidade já foi entregue nas mãos dele. Eu vou acreditar nessa nova história, e é tão poderoso porque, meu Deus, se ela continuasse em Jericó, ela sempre seria prostituta. Mas a partir do momento que Deus lhe deu essa oportunidade, ela constitui uma família, e é como eu falei, ela entrou na genealogia do Messias. A outra coisa que eu quero falar a respeito dessa nova história, dessa proposta, sabe o que é? Abra o seu coração. A gente muitas vezes tem muito preconceito em relação a Deus, em relação à religião. Ah, pastor, mas acontece determinadas coisas, irmão. Jesus nos advertiu. É mister que virão os escândalos, é inevitável. Porque às vezes as pessoas têm prazer em contar coisas que acontecem, desgraça. Aí a pessoa cria na mente dela, né, uma barreira. É como se todo mundo fosse assim, sei lá. Então ela começa a perder, sei lá, a fé, a esperança. Eu, irmão, não olho para isso não. Eu aprendi com a palavra de Deus que eu tenho que olhar para mim mesmo. Olhe para você mesmo. Para que essas coisas aí não possam afetar o seu coração. Se abra para receber a vida, a proposta, aquilo que Deus tem para mim e para você. Realmente confia nele. Porque de fato, a gente fala em uma nova história, parece uma coisa até assim surreal. Sei lá, o pastor está querendo mexer no meu psicológico, mas não é não, irmão. Realmente ele tem. E se a gente acreditar, nós vamos escrever essa nova história. Diga glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Então nós precisamos do quê? Diga comigo, mudança. Olha para o seu vizinho, precisa mudar, meu irmão. Você sabe que existe tipo de, inclusive crente, né, que o pessoal nomeou como crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ser sempre assim. Nem Deus me muda. Esse aí vai sofrer muito. Nós precisamos de mudança radical, diga glória a Deus. Não podemos estar presos emocionalmente ao nosso passado. Caso contrário, seremos como a mulher de Ló. Deus tem proposta para a gente de um futuro abençoado. Quantos creem e recebem? Nesses dias eu li aqui no livro de Jeremias, ele declara: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Que às vezes ele está dizendo, eu é que sei, porque tem gente que quer presumir, quer saber mais do que Deus, inclusive. Ele é que sabe
os pensamentos que Ele tem ao teu respeito e ao meu. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. E então vocês passarão a me orar a mim, me buscar, e eu serei achado de vocês. Diga glória a Deus. Então abra o seu coração, tira qualquer limitador do teu coração, fala com Deus, pede para Deus talvez te mostrar, talvez até em sonho. Hoje você vai ter um sonho diferente, para Deus falar contigo. Aqueles que creem pedem, né? O fato é que nós precisamos abrir o nosso coração, querido. Sair do campo natural e usar a fé, o sobrenatural, e entender que realmente Deus pode e Ele quer. Mas para isso você e qualquer pessoa tem que sair do muro, sair da zona de conforto. Está acostumado, tem medo do que não conhece, mas precisa pegar na mão dele, ou pedir para ele pegar na tua mão, e vamos, Senhor, se o Senhor me guiar, eu vou. Raabe fez isso. O único meio de vida dela era a prostituição, e os clientes dela estavam todos em Jericó. E ela abriu mão de tudo, disse: eu vou. Eu e a minha casa, nós vamos. E ela ficou, seguiu a orientação dos espias, pôs o pano vermelho de frente à casa. E quando Israel tomou posse de Jericó, quem estava dentro daquela casa foi poupado. E Deus escreveu, e ela escreveu, pela direção do Senhor, uma nova história completamente diferente na vida dela. Quantos creem recebem? Eu quero que você reflita. Olha, irmãos, cada pessoa é uma história. Às vezes as pessoas, por exemplo, no encontro, porque a gente tem mais acesso, elas nos procuram. E às vezes você olha, porque, né, quem vê cara não vê coração, né? É a história, né? E às vezes a gente olha para uma pessoa assim, mas você não conhece a história daquela pessoa. Você pode presumir, porque talvez você ache que aquela pessoa parece assim, muito comportadozinho, muito legal. Essa pessoa deve ser uma pessoa muito boa. E às vezes nem é. E ao ouvir, é como a gente, meu Deus, você já passou por tudo isso na vida. Trauma, abandono. Quantos estão entendendo? E eu quero, óbvio, de uma forma, como eu falei inicialmente, profética. Eu vou entregar papel aí para todo mundo. Eu creio que vai dar para todo mundo. Papel em branco, você não vai escrever. Mas eu quero que você mentalize. Talvez coisas que ainda no teu passado, de alguma forma você sente que te incomoda ainda. Coisas que certamente foi marcante. Mas você vai mentalizar. Quantos estão entendendo? Porque depois eu quero entregar essa folha aqui em branco para você. E exatamente o termo tem aqui, o tema, uma nova história. Você vai escrever. Quantos creem? Quantos estão entendendo?